Gravando neste computador. Então, hoje nós estamos no capítulo 17, que tem como título Jesus na Samaria. Humberto de Campos, Boa Nova. Vamos prosseguir com o nosso estudinho. Capítulo muito... talvez, dos que a gente vai ver até agora, do Boa Nova, o que mais se aproxima da linguagem dos evangelhos. Porque neste capítulo Jesus vai usar de símbolos, né? O que é comum nos textos do Evangelho, mas não é comum no texto da Boa Nova. Porque uma das características do livro Boa Nova é justamente que ele traz para a gente uma linguagem, né? Aquelas passagens ali que envolvem as passagens do Evangelho, mas numa linguagem, digamos, até traduzida, né? Que a gente consegue entender porque foi escrito por Humberto de Campos, né? Mas esse capítulo, Jesus vai usar algumas simbologias muito importantes, né, para passar o ensinamento dele necessário para a mulher samaritana, não só para ela, mas principalmente também para os seus discípulos. E começa assim, ó, uma informação. No primeiro parágrafo, já tem uma informação nas sobrelinhas, subentendido, bem interessante, que é assim, ó, descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Que mensagem que tem aqui? Está dizendo que Jesus ia de Jerusalém para Cafarnaum, passando pela Samaria. Vamos entender isso aqui, depois eu volto para cá. Para a gente entender a mensagem que tem ali, eu coloquei um mapinha. Gente, olha o quanto que Jesus andava com os seus discípulos. Aqui é o trecho, né, das cidades. As cidades estão aqui, ó, Berseba, Belém, Jerusalém, Jericó, Jope, todas as cidades que a gente escuta, né? Samaria, Nazaré, Caná, Cafarnaum e Tiro lá em cima, né? São essas cidadezinhas que a gente escuta muito nos nossos estudos, né? Falar, Jesus está em Nazaré, Jesus foi para Jericó, não sei o quê. Então, o texto está falando o quê? Está falando que ele foi para onde? Já presta atenção, vamos lá. De Jerusalém para Cafarnaum. Então, ele tava descendo. Ó. Jerusalém está aqui vermelhinho, né? E ele estava indo para Cafarnaum lá em cima. Só que presta atenção, ele poderia, seguindo aqui pelo rio, né? Pelo canal aqui, que se vocês repararem, é uma área mais plana, né? Mas só que ele foi pela Samaria. E que se vocês repararem, no mapa, é uma região montanhosa. É um caminho muito mais difícil. Ele não optou pelo caminho simples. Ele optou pelo caminho mais difícil. Jesus, né? Jesus não veio, né? Veio para o difícil que a gente ainda nem consegue compreender, né? Espírito iluminado, de nosso repente, maior... até para evitar as perseguições, né? Então, diz, né, quem conhece ali, principalmente no estudo do Haroldo, o Haroldo diz que é justamente o contrário, porque esse caminho da Samaria, né, que é aquele caminho do bom samaritano, lembra? Que era uma região perigosa até. Não era uma região, mas era perigosa. Mas a gente sabe que nada que Jesus faz é por acaso, né? Então, ele sabia que, primeiro, ele não escolhia os caminhos mais fáceis, porque se fosse assim, ele não ia escolher encarnar para trazer a missão para a gente, né? Que não foi nem um pouco fácil. Mas ele sabia que lá, né, ele iria ter uma oportunidade de dar mais um dos seus ensinamentos, e a gente vai ver que ele fala mais para frente que é isso que alimenta o espírito. O espírito de luz, o espírito crístico, se alimenta por isso. Deixa eu voltar aqui, que a gente não terminou de ler lá, não. Então, aqui no primeiro capítulo, né, para quem conhece ali, lógico que eu não conheço, aprendi isso nos estudos que eu vejo e achei interessantíssimo, né? Já demonstra para a gente que ele não escolheu o caminho mais fácil, escolheu o caminho, talvez, o mais difícil. Filipe, André e Tiago estavam com ele.
E eles pararam para repousar, porque era uma coisa assim, vocês viram a distância, né? Tipo, 150 quilômetros andando, né? 4 dias de viagem de uma cidade, de uma ponta a outra, né? Tem cidade que é pertinho, mas ele estava indo de uma para outra. Então, eles pararam para descansar. Felipe, André e Tiago foram buscar alimento. E aí o Messias, né, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. É uma fonte famosa, né? Jacó é o terceiro. Quando a gente vai lá no primeiro livro dos Evangelhos, que é o livro de Mateus, que Mateus começa com os ascendentes de Jesus, né? Está lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né? Então, ou seja, é o terceiro patriarca. Então, era um poço conhecido já há milênios, né? Era um local conhecido. Ao lado da fonte de Jacó. E Jacó diz, né, a história que Jacó se apossou dessa região e ali ele fundou um poço. Por quê? Porque era uma área que não tinha água, né? Era um deserto pedregoso, não tinha água. Então, ele furou na rocha, não foi um trabalho fácil, né? Para dar água. Isso tem uma representatividade muito grande. E a gente vai ver. Por isso que a água está ali atrás. Ó. A simbologia hoje da mensagem é a água. E Jacó, né, deu a água, furou o poço e deu para o seu povo a água. Então, Jesus viu que ele estava ali perto do poço de Jacó e ali ele ficou. E viu que se aproximava uma mulher que se acercou do poço, que o mestre lhe ia ao encontro com a bela costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Jesus pediu à mulher água. Vocês estão vendo aqui a gravurinha? E ela olha para Jesus, né, no primeiro momento, assustada, né, porque não era normal um homem se aproximar assim, né, de uma mulher sozinha ali. Era comum as mulheres isso, era um serviço da mulher, né, era um afazer da mulher ir buscar água para suprir a casa de água, então isso era costumeiro, mas não era comum, né, que ela estava sozinha, né, pela narrativa, que o homem se aproximasse, e Jesus se aproximou, e não só se aproximou, como pediu água para ela. E ela começa, né, como sendo tu um judeu, ela reconheceu Jesus como judeu. E aqui a gente precisa, eu já falei sobre isso aqui, mas a gente precisa entender uma questão para poder também entender a profundidade disso. Na origem dos povos, eram 12 as tribos, né, que se dividiram em 2 tribos. Né? Elas no início eram 12, na época de Davi, e elas se dividiram em 2. E essas 2 eram um povo irmão, era um povo só era dividido em tribos, né? Para facilitar a organização deles, mas era um povo só. Mas eles se dividiram em 2, né? Em samaritanos e nos judeus. Daí começou toda uma sucessão, né, de guerras que a gente vê acontecer ao longo da história. Mas aí eles se dividiram em samaritanos e judeus. E foram, né, se transformando em povos inimigos. Né? Os samaritanos eram inimigos dos judeus, sobretudo do ponto de vista da religiosidade. Né? Os judeus fizeram sua capital em Jerusalém. E lá eles construíram o seu templo. Eu anotei aqui o nome do monte. Elza, lembra aí o nome do monte? Monte Sião. Monte Sião. É esse mesmo. Monte mesmo. Sião, né? E os samaritanos também construíram o seu templo no Monte Gerazim. Está anotado aqui, né? Porque é muita palavra para a gente gravar. Mas os judeus tinham lá o seu templo em Jerusalém, no Monte Sião, e os samaritanos tinham seus templos, o seu templo, né, que era um templo só, no Monte Gerazim, lá na Samaria, que é onde Jesus está. E eles viviam em guerra, né? Quem era mais próximo de Deus? Deus está no templo de Jerusalém? Não está. Está no templo dos samaritanos? Não está. Deus está aqui, está lá
para chegar em Deus tem que fazer desse jeito, não tem que fazer desse jeito, e a guerra era mais ou menos nessas circunstâncias. E por isso que a samaritana, reconhecendo Jesus como um judeu, né, porque as vestes, né, ela pergunta, como sendo você um judeu, pede um favor a mim que sou samaritana? Se a gente não conhece essa parte da história, a gente não consegue entender essa colocação, né? Jesus descansou um olhar tranquilo, olhar de Jesus, né? O mestre. Descansou o olhar dele tranquilo e começa a ensinar aquela mulher. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidade diversas entre si? Bem, se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que eu posso te dar da água viva. Vamos ver que água viva é essa. Ele está falando numa linguagem aqui que ela sabe o que ele está falando. Por quê? A gente não entende como ela entendeu, não, mas ela entendeu. Porque a água viva, né, pro Antigo Testamento, né, toda a cultura do Antigo Testamento, a água tem uma simbologia muito importante, né? Lá na Gênesis tem a passagem, e Deus separou as águas de cima das águas de baixo, na passagem do Evangelho de Jesus, se não nascer da água, né? Porque a gente nasce da água, então a água é a fonte, representa a fonte divina da criação, a fonte primária da criação é a água, representando até o próprio Deus, né? E isso está nos textos do Antigo Testamento, né? E ela conhecia os textos. E ela está dizendo, se você soubesse, né, dos ensinamentos e quem eu sou, se você já tivesse percebido isso, você saberia que eu posso te dar da água viva, direto da fonte. Quem vem a ser essa água viva em que minha samaritana é impressionada? Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a desse poço, né? Ela ficou meio ali, meio na dúvida, meio perdida no que estava falando. Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio, né? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede e vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Envolvendo a samaritana num doce magnetismo no seu olhar, continuou. Ali Jesus já estava penetrando, né, como ele fazia sempre, no íntimo daquele espírito. Esse poço de Jacó vai secar um dia, assim como tudo, né? Os grandes castelos, os grandes monumentos vão virar pó no leito da terra onde agora repousam suas águas. E a serpente poderá fazer seu ninho lá. Vai secar de tal forma que as serpentes lá vão fazer o seu ninho. Aqui também tem uma simbologia muito bonita. Não sentes a verdade das minhas afirmativas ante a sua sede de todos os dias? Aqui, Jesus entra no íntimo dessa mulher. Jesus está falando para ela assim, eu sei exatamente qual é a sua sede. E a sua sede não é simplesmente dessa água material. A sua sede é uma sede do espírito. Não obstante você leve cheio o seu cântaro, voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Você não está se preenchendo da água verdadeira que você tem que se preencher. Para esse, entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. A mulher escutava, presa de profundas impressões, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do espírito. Olha onde ela estava sendo tocada. Não estava mais uma conversa na superficialidade. Jesus já estava tocando ela no seu espírito, com a solenidade de uma nova relação. Aí ela reconheceu: Senhor, dá-me desta água. Ela já reconheceu o mestre, né? Ele falou, mas ouve,
E ele passou a esclarecer ela sobre os fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular. Jesus demonstrou para ela, né, que conhecia a vida daquela mulher, conhecia o que acontecia com ela e começou a falar sobre a vida íntima dela. Íntima da sua vida particular, explicando-lhe o que fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, todas as necessidades penosas da existência material. Então, Jesus começou a evangelizar aquela mulher, né? Falando para ela, olha, na sua vida acontece isso, acontece isso, acontece isso. Então, a fonte de água viva que eu vim lhe trazer é a boa nova do evangelho, né? É a boa nova, é a verdade de Deus. Então, quando você edificar no seu coração essa transformação, aí sim você não vai mais ter sede dessa água que você vem buscar aqui. Observando que não havia segredo para Jesus, ela viu que Jesus conhecia o íntimo do seu espírito, ela chorou. Aí ela está ajoelhada lá, pedindo, segurando na mão do mestre, Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida. E com certeza ele traçou ali para ela, né, ensinamentos muito profundos, como a gente viu ele fazer diversas vezes com os seus discípulos. E ela fica tão eufórica com aquilo, né? Ela fica tão maravilhada com aquilo, que ela fala, os meus familiares afirmam que é indispensável... não, aqui é outra passagem. E ela começa a falar para eles, meus familiares falam que é indispensável celebrar o culto do Todo-Poderoso neste monte, que é o Monte dos Samaritanos, né? E já os judeus combatem, dizendo que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. E ela querendo ali buscar Jesus, né? Buscar Deus verdadeiramente, mas perdida. Fala assim, meu Deus, onde que está então Deus? Eu quero ir onde Deus está. Onde que Deus está? É aqui, no nosso templo, na Samária? É lá em Jerusalém, no templo dos judeus? As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões. Briga por causa de religião e política, né? Mas isso era só lá. O mestre observou-a compadecido e exclamou, tem razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Até hoje, né? Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. E vai se cumprir ainda, né, que Jesus falou, não haverá apenas uma religião, e essa religião será a religião do amor de meu Pai. Não haverá mais barreiras entre os homens no que diz respeito a interpretações, dogmas, manifestações exteriores, né? Quando a gente conseguir deixar de lado todas essas bengalas, quando a gente conseguir a nossa comunhão completa com o nosso Pai, conseguir compreender que para chegar ao nosso Pai basta amar o nosso irmão, a gente não vai mais precisar dessas amarras. E aí não vai mais ter religião. Vai ter a gente em contato com Deus, assim como era a comunhão do Mestre com ele. Em verdade, eu afirmo que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem nesse monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado, porque o espírito sopra onde quer. Deus está em todas as partes, em tudo, mas principalmente no templo íntimo do nosso coração. É isso que Jesus está falando aqui para ela. Por isso venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem. Esse é o parágrafo do capítulo. Para mim, tá? Na minha sensibilidade, na minha interpretação. O que me toca, né? Sempre eu tenho um trecho que me toca mais. Por isso,
Venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Fez-se o silêncio. E a mulher meditava olhando o mestre. Ai, que visão devia ser, hein? E aí sim, aqui ela corre, né, maravilhada, e quer trazer todo mundo para conhecer aquele mestre ali. Você vê, ela está lá no meio dos samaritanos, convidando os samaritanos para vir ver Jesus, um judeu. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente, observando que o Messias se preparava para se retirar em busca da aldeia. Ah, tá. Daí alguns instantes chegaram os seus discípulos, né? E eles, quando viram Jesus conversando com a mulher ali, sozinho, ele meio fala, tá, mas a gente não vai, né, entrar nessa questão, é o mestre, né? Ficaram quietos. Observando que o mestre se preparava para sentar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, foi lá e chamou os familiares e vizinhos. E eles vieram ouvir Jesus, né, falou com eles. Tiago e André tinham ido buscar pão, né, e água, e eles estavam preocupados com o mestre, porque provavelmente já estavam caminhando há dias, né, e comendo muito pouco, e eles estavam com fome. O mestre, porém, aproveitou um instante para, mais uma vez, ensinar, com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerava para ouvir. Eram viajantes, né, que chegavam e paravam ali, como era em todo lugar, né? Jesus começava a falar, as pessoas paravam, sentavam e ficavam. A enorme assembleia se pôs a caminho, levantaram, né, e foram. Mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e consolação. E aí os discípulos, e aí Jesus levantou, né? Diz que ele ficou 2 dias evangelizando eles, né? É, Bia? Eu não sei Eu dessa ouvi numa informação. palestra. É? Ele ficou 2 dias evangelizando ali a família da samaritana, todo mundo que ela chamou, as pessoas que ela conseguiu carregar lá, ele ficou ali por 2 dias evangelizando eles. Interessante essa informação. E na passagem que ele conta das intimidades dela, ele fala para ela dos 5 casamentos que ela teve, que parece que eles acreditavam em vários deuses também, os samaritanos, né? Eles vergiam nesse ponto. E eram 5, ela mudou 5 vezes de Deus, entendeu? E aí ele conta esses detalhes pormenores dela, fica, como é que você sabe disso? Da minha vida, entendeu? Isso é verdade. E aí nesse ponto que ele segue, ela segue, vamos ouvir esse homem, pelo amor de Deus. E aí começou a chamar todo mundo Ele lá. sabe de tudo. E aí ele ficou 2 dias evangelizando eles. Obrigada, Bia. Os discípulos queriam que Jesus se alimentasse, né? Ele falou, mestre, por favor, aceita um pouco de pão, é indispensável cuidar do sustento, descansar e comer. Jesus fala assim, não te preocupe, Felipe, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Espírito crístico, né? Qual alimento é esse, né? Ele perguntou com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso. É amar. É o amor que alimentava Jesus, né? É o amor que alimenta os espíritos superiores, né? No nosso lar, tem uma passagem que eles falam o seguinte, que na hierarquia dos espíritos superiores, que se dá pela elevação moral dos espíritos, né? Mas, por exemplo, numa colônia como o nosso lar, o governador da colônia, né? Depois os ministros, né? É o contrário do que a gente está acostumado aqui na nossa sociedade. Quanto maior a hierarquia, mais trabalha, incessantemente, né? Quanto maior a hierarquia, mais trabalha.
e mais se alimenta do trabalho, mais se sacia com o trabalho e com o amor que doa. A gente ainda não consegue entender isso, né? Mas é isso que Jesus está falando aqui. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a esse mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Levaremos para cá. E eles ficaram entusiasmados, né? Porque eles, dentro da Samaria, com os samaritanos, conseguiram fazer os samaritanos pararem para ouvir os ensinamentos do mestre. Eles acharam aquilo uma façanha maravilhosa. Conseguimos, né? Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável o que você obteve aqui, mestre, entre os samaritanos. Um dos nossos maiores êxitos. Felizes eles estavam, né? Eis que não. Não é isso propriamente que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. Olha que bonito, né? O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O que se apresenta, né, na superfície nem sempre é o que se firmou, né? Se firmou, a gente ondula, a gente oscila, a gente está achando maravilhosa a exposição que fala do amor, da superação, da transformação íntima, mas é só naquela hora ali, né? Igual a multidão que passa, senta, escuta, 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 mas passa. E Jesus, né? Como sabe que a obra não é, né? A transformação do espírito e, consequentemente, da humanidade, do planeta, não é assim, sabe que não seria de uma hora para outra que ele conseguiria esse êxito que eles achavam que ele tinha conseguido. Demora, né? O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho mais sem me perder ao anseio das vitórias imediatas. Eu simplesmente trabalho no bem. Exercito meu amor, exemplifico meu amor e sigo adiante, sem esperar colher frutos de imediato. Porque se ficar esperando, não vai colher. E dirigindo o olhar para a turba que acompanhava, ele perguntou: vocês acham realmente que tudo isso que eu falei foi recebido por eles da forma que vocês acham que foi recebido? Vocês acham que eles estão com o olhar que vocês já têm dos meus ensinamentos para tudo aquilo que eu falei, por mais bonito que tenha sido tudo que eu falei, vocês acham mesmo? E eles ficaram assustados com aquela afirmativa de Jesus, né? E eles ficaram em silêncio. Aí Jesus virou e falou assim: então para e escuta o que eles estão falando de mim. Gente, olha que lucidez, né? Desse espírito maravilhoso que foi o nosso mestre. E eles começaram a ouvir os comentários paralelos. E os comentários paralelos não eram nada bonitos para aquele mestre que só falava de amor. Ó, falavam que nem na cidade dele ele era benquisto. Para alguns parentes ele é tido como inimigo do trabalho. E há quem duvide da sua cabeça preguiçosa, chamando Jesus de preguiçoso. É um louco, outros falavam, é um louco de boa aparência, gente. Vocês não estão vendo que é um louco isso? Olha o que eles falam de Jesus. Mas os discípulos como ficaram quando ouviram falar isso dele, né? E assim eles foram, né? Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava com a voz discreta. Quando a gente chegou aqui, ele estava sozinho com a mulher. O que te parece essa circunstância, hein? O que te parece isso? Falando de Jesus, né? Aí ouvi, esse homem é um espertalhão, orgulhoso. Não, olha essa última aqui, não tem caridade. Acrescentou outro, pois ainda há pouco tempo, quando o procurar em Cafarnaum para um sinal do céu, olha a passagem nossa anterior, fugiu para o monte sob o pretexto de fazer orações. Pediram para ele
um sinal dos céus com todo esse poder que ele tem, ele não deu, não. Olha aí, cadê a caridade nisso? Não tem. E Jesus ouvindo isso tudo, mas consciente, os discípulos não, né? Irritadíssimos com isso. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Crente que eles tinham conseguido converter os samaritanos. Aparentemente, o mestre foi aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. E aí Jesus, né, termina com a sua serenidade esclarecendo. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, João Batista, né, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem, em contemplação, em meditação, em comunhão constante com Deus, né? Lá estava, esse era o comportamento e pensamento de João Batista. E o que falavam dele? Que estavam acompanhados do espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar da alegria do evangelho, me chamam de glutão e beberrão. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Até hoje, né? Nos prendemos nas discussões, nas brigas, quem tem razão, quem não tem, eu tenho mais razão que você, a minha religião é mais certa que a sua, a minha religião que é verdadeira, a sua não é. Jesus, né, nos dá a mensagem. Observa a estrada para não cair. Presta atenção na estrada que você está caminhando. Ele está sinalizando aqui para a gente. Ó. Botei essa gravura para ficar bem simbólica. Presta atenção na estrada que você está caminhando. Porque o discípulo do evangelho não pode se preocupar senão com a vontade do Deus. Se preocupa em fazer no seu comportamento o que Deus espera de você. O que os outros vão interpretar disso é problema dos outros. Se você tiver com a sua consciência certa de que você está caminhando com Deus, você está no caminho certo. E eu vou acrescentar mais uma coisa. Mesmo quando a gente, às vezes, né, vacila, e às vezes a gente não tem a capacidade ainda de conhecer todos os nossos erros e as nossas falhas, isso é um processo, né? Mas quando a gente ainda assim tem a intenção de acertar, fazer o bem, ainda assim a gente está no caminho. O evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. E assim a gente termina o nosso estudinho de hoje com a mulher samaritana. Alguém quer falar? Amores. Elza, quer acrescentar alguma coisa? Lulu, tá com o microfone aberto, quer falar? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, amor? Tô, minha querida. Cochilei até. Oh, que delícia. Bom te ver aqui hoje, viu? Elza, fala. Eu gostei. Você falou de uma passagem que te chamou a atenção, né? E eu achei a passagem que me chamou a atenção. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Foi a água viva, que ele fala lá no início do capítulo. Me chamou a atenção, foi isso. Eu entendi que essa água viva é o evangelho de Deus que Jesus veio nos trazer, para ele mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Para nós, como espíritos imortais, devemos nos estudar, debruçar nisso, fortalecer a nossa fé e caminhar com acerto. Me chamou muita atenção nesse capítulo. E essas divergências religiosas, né, que ainda existem, infelizmente, né, que isso aí é um entrave no progresso assim, espiritual de todos nós, né? A gente deve se juntar, porque as religiões são um caminho para chegar a Deus, né? É uma religação com Ele, cada um no seu padrão evolutivo, né?
vai buscar essa integração e a gente tem que respeitar uns aos outros, né? Muito Mas é bom. isso que eu Não achei. não deveria ser motivo de briga, mas motivo de união, né? Como Claro. tem muitos grupos, né? Eu sempre gosto de voltar o meu olhar para o que tem de bom, né? A gente sabe que tem ainda hoje, muita disputa religiosa, mas a gente vê nos movimentos, né, às vezes, muitos representantes das religiões variadas se unindo também, né, para fazer grandes movimentos. E eu vejo isso como um grande sinal, né? Um grande sinal da queda, porque uma hora vai ter que cair, né? Como Jesus falou, né? Da grande quebra da grande quebra, né? Da queda desses muros que nós colocamos entre os nossos irmãos, né? Porque se afeiçoam mais a um segmento e não a outro. E a água, Elza, isso que você falou realmente, né? Foi o que ele fez ali com ela depois, né? Ele evangelizou ela, né? Trouxe as verdades de Deus para ela, trouxe o evangelho dele ali para ela, que foi justamente essa água que ele ofereceu, né, para ela. Eu tenho a água viva. Muito E bom. depois ela foi oferecer para a família, para a comunidade, né? Ela levou adiante aquilo que ela recebeu, né? Achei legal isso também. Exatamente. Tudo que ela recebeu, ela dividiu com os outros, né? Dividiu, Isso foi muito profundo. É muito mesmo. Mas nem todo mundo está pronto ainda para receber, né? Não, não, Uns não. receberam e Não, outros não souberam receber. não. Mas a coisa está mudando sim. Sabe, eu estou falando isso porque eu ando aí nas estradas da vida distribuindo quentinha e eu nunca vi tanta gente participando como agora, as igrejas, sabe? Eles agora se dirigem a gente com mais carinho, chegam a chamar a gente de irmão, coisas que nos meus quase 40 anos de quentinha eu nunca tinha visto, entendeu? Então está mudando, está mudando. Ô Lourdinha, As mas pessoas estão lá, mudando. Lourdinha, mas lá, naquela área lá de Jerusalém, é, assim, eu acho que o povo, em geral, é muito mais rígido. Que Realmente. se agora a gente for pensar, de vez ir para frente foi para trás, porque antes era dividido por dois, agora é dividido por três. Tem área de cristão, tem área de muçulmano e tem áreas de judeus. Realmente, de judeus. A área é muito pesada, ela tem sei lá, tem Mas eu vou te dizer uma coisa. Outro dia aqui no nosso Brasil, a gente encontrou um muçulmano lá na cidade, né, que pegou até o telefone da gente. Ele parou com o Felipe, lá conversou com a gente, ele falando da admiração que ele tem pelo trabalho, tá? Pelo trabalho da gente. E ele estava lá para... Ele disse, eu vim aqui para acompanhar, porque outro dia eu passei aqui e vi as pessoas, não sei se eram vocês, eu vinha de carro, estava ele, inclusive ele e a senhora dele, um casal já bem idosozinho. Ele falando, ele tinha visto e ele achou muito bonito, e naquele domingo ele estava ali porque ele queria saber o que fazia. Aí nós paramos e ele esperou a gente terminar de entregar quem tinha para a gente conversar com ele, né? Então eu achei isso muito bonito. Tem lá do outro lado do mundo, está dividido em três, mas os que estão fora já estão sendo tocados. A sementinha Sim, já foi. Não, mas isso aqui, é isso que eu tô falando. Tem uma visão muito errada por causa Realmente. da guerra com É, os Estados Unidos. realmente. O Alcorão em si Uhum. é uma Bíblia. Realmente, É é uma mesmo. Bíblia. É. É uma Bíblia. E
porque tirando aquela galera xiita que tem em tudo que é lugar, dali, todos os lados tem, o muçulmano são um dos mais religiosos que existem. Tem esse todo negócio de às 4 horas virar para o lado de Meca e não sei o que. Eles são bem, 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 bem iguais a gente. Né? Agora, tem um pessoal xiita de um lado, xiita do outro, que nem a nossa política. Tem um xiita de um isso que lado eu e ia xiita falar, do olha. outro. Em todo o nosso É isso mundo, né? aí. A gente ainda está no mundo de provas e expiações. Né? Expiações. Nós não estamos ainda num mundo, infelizmente, a gente não tem ainda, a gente está aqui ainda, né? A gente está aqui é porque a gente tem que estar aqui. E todo o nosso mundo, né? Todos os povos, a gente está na caminhada, todos os povos têm a sua história, mas todos nós estamos na caminhada, né? E todos, a gente vai chegar um dia que a gente vai olhar todos como irmãos, né? Se não for assim, Jesus mentiu pra gente. E isso é inaceitável, né? Não é. Não é. Ó, na ordem de falar, obrigada, Ricardo e Lulu, tem 3 mãozinhas aqui. Bia, você é a primeira, depois a Lu, depois a Ana Pinho. Essa passagem da irmã samaritana me faz lembrar muito a parábola do semeador, né? O que é a parábola? O que é a semente do semeador? É a água viva que Jesus estava falando. E o que é a água viva? É a boa nova que ele trouxe para a gente, né? O cristianismo, né? E o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? E aí, na parábola do semeador, tem o solo que tem a semente que cai na estrada e o passarinho leva. São as pessoas que ouvem a palavra do Cristo e entra para um ouvido e sai pelo outro. Ouvem, mas não escutam. Tinha também o solo de pedra, e onde as pessoas tinham um coração tão duro, que a semente não conseguia criar raízes, então ela morria, né? São as pessoas de coração duro, que não acreditam, são os negacionistas, né? Tem também o solo dos espinhos, né? O solo de espinhos, a semente... Espera aí, até esse telefonema lá. Os espinhos abafam a semente e não deixam ela crescer. São as pessoas que ouvem a palavra de Jesus. Então tá bom. Então uma outra hora se fala aí. Alô. Boa noite. Bom, o que eu estava falando, as pessoas não conseguem acreditar nas coisas que ouvem, porque vem outras pessoas que criticam. E essas pessoas têm um caráter falho, um medo, elas querem ser aceitas pela sociedade, pelo grupo que elas vivem, e acabam deixando de acreditar nos ensinamentos do Cristo por influência da sociedade do meio que elas vivem, porque elas querem ir na curtição, ir no embalo que os outros acreditam, e ela não luta pelo aquilo que ela acredita. Ela não quer ir de encontro, ter opinião contrária àquele grupo, então ela vai... É tipo a Maria Isso com as que você outras. está falando, Bia, era o comportamento que a samaritana estava tendo ali, né? Que ela acabava ficando perdida, né? Ela falava, eu quero chegar a Deus, mas uns dizem que é de um jeito, outros dizem que é de outro. Então ela tentava, qual é o lado que eu tenho que me espelhar, né? Muito bom, Bia. E tem o solo fértil, que é o último solo, que é aquele que está receptivo em ouvir aquilo que Jesus disse, e aquela semente germina e coisa. Eu acho que Jesus conseguiu tocar no coração dela. Sim, ela ali foi o solo fértil, com certeza. No meio daquela multidão de pessoas,
Ela Isso. foi um solo E fértil. tanto foi fértil que ela quis divulgar tudo para as outras pessoas, quis que as outras pessoas também ouvissem, né? E Muito os bom, Bia, a discípulos de analogia que Jesus você fez também, de parábola. o Jesus também, os discípulos de Jesus também são solo fértil, né? Que ouviram a palavra e procuraram divulgar e propagar ela. É isso. Obrigada, Bia. Ana, agora é a Ana. Ana, a Lu. Lu que está na sequência aqui. Pode falar, Lu. Eu acho que a gente, pelo menos eu me sinto assim, me sinto ainda sedenta. Eu ainda preciso dessa água, eu tenho sede, sabe? Eu acho que não só eu, mas a humanidade tem sede. A gente vê como as coisas estão acontecendo pelo mundo e acho que essa nossa sede, ela que me faz estar aqui todas as terças para desessentar, sei lá como é que fala, para matar essa sede que parece que não cessa nunca, né? De me hidratar, digamos, né? Já que a gente é 70% d'água, eu preciso sempre me hidratar. E eu gosto disso. É por isso que eu busco uma boa leitura, que eu busco uma boa palestra, para encher o meu coração, alimentar, né? Porque a água é um alimento também, de boas coisas, para poder resistir, para poder continuar firme, para continuar tendo uma fé robusta, né? Mesmo vendo o mundo caminhando de uma maneira tão árida, digamos. E é por isso que eu estou aqui, galera. Muito É bom. isso. Todos Eu nós, né, sinto Lu? sede. Todos nós estamos aqui, Verdade. buscando preencher nossos corações dessa água viva. Ana, quer falar, Com Ana? certeza. Fala, Quero amor. que essa última frase, né, do capítulo me chamou bastante atenção, quando ele fala, né, observai a estrada para não cair, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus. Eu me lembrei de Marcos, né? O vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É uma orientação sempre atual, né? Isso já foi dito há tanto tempo atrás, né? E a gente às vezes se esquece, né, dessa comunhão com Deus, né? O tempo todo Jesus nos convida à observação de nós mesmos, das nossas predisposições íntimas, no intuito da gente se melhorar, né, a si mesmo. E a gente se esquece também que o recurso da prece é um alicerce, né? É uma ferramenta que a gente tem que promove essa sintonia com Deus, né? Essa religação com Deus. Aí, Muito bom, Ana, isso que você falou. Essa parte final aqui, realmente, é o que a gente deve, é o que está implícito, né, nesse orar e vigiar mesmo, né? Que orar e vigiar é para a gente se manter na estrada certa, né? Presta atenção, né? E se mantenha na estrada certa. A estrada também tem uma simbologia muito grande, né? O caminhar na estrada. isso. Tanto é que pecar é errar o alvo, que é errar o caminho, né? Muito bom, gosto muito quando vocês falam. Gostei desse trecho, me tocou esse trecho. Hoje a Elza falou, a Lu falou, a Bia falou. Quem mais quer falar? Já deu hora, mas dá para falar ainda. Mãezinha do Rodrigo, bonitinha. Tá toda embrulhadinha na coberta, que fofa. Tô com frio. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa a provação. Põe de coração do homem compaixão e paridade. Deus, Amém. Que linda. Prece de Cáritas, né? É verdade.
Deixa eu contar uma coisa. Opa! Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma vozinha, né, de 95 anos, que eu cuido dela. Ela não morava comigo, mas ela veio morar comigo. E ela é para mim assim, como se fosse a minha mãe, né? Que ela me criou meu irmão, todos nós juntos. Mas eu não me recordo, né, dela frequentando nenhuma religião assim de forma muito assídua, né? E quando ela veio morar aqui em casa, ela já tá viva ainda, né? Ainda estou cuidando dela. Mas quando ela veio morar aqui em casa, às vezes ela ficava um pouco agitada e eu colocava prece para ela ouvir e ela ficava calma. E teve um dia que eu me emocionei profundamente e quando eu coloquei a prece de Cáritas para ela ouvir, ela falou, assim como a senhora falou agora, de cabo a rabo, gravadinha, cantando melodicamente a prece de Cáritas. E eu nunca, na minha vida, tinha ouvido minha avó falar a prece de Cáritas. Não sei de onde que ela tirou esse conhecimento da prece de Cáritas, que é tão linda, né? E aquilo me emocionou de uma tal forma que foi nesse quarto aqui, porque aqui tem uma cama aqui. Ela estava aqui na cama e eu aqui trabalhando, né, no computador, e coloquei a prece de Cáritas. E quando ela começou a ouvir, ela narrou, acompanhou inteira e aquilo me emocionou demais. E você me fez lembrar dela agora, viu? Obrigada. De nada. Bonitinha. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Então, vamos encerrar. Lulu, você vai fazer a nossa prece. Dá esse presente pra gente? Ou tá dormindo? Tá dormindo não, né, Lulu? Ih, será que ela tá dormindo? A sinceridade dela é muito maneira, né? Lurdinha! Adoro! Acorda, Lulu, para fazer a nossa prece. Vai rolar, não. Quem vai fazer a nossa prece? Lulu dormiu. Eu vou fazer então, tá? Já que eu não fiz no início, eu vou fazer a nossa precezinha. Agradecer muito, muito, muito ao nosso mestre querido por profundos ensinamentos que penetram o nosso espírito. Mesmo que ainda não consigamos colocar em prática, sabemos que está registrado lá, no íntimo do nosso espírito, essas palavras, esses ensinamentos maravilhosos. E essa água viva que Jesus trouxe e ficou aqui, que é o seu evangelho, seu amor, a sua luz. Obrigada, mestre, por nos nutrir todos os dias com essa água maravilhosa. Obrigada, mestre, por ter trazido tanto amor e exemplificado esse amor para que possamos nos espelhar, mesmo que de forma imperfeita ainda, mas perseverantes, mestre. Porque se estamos aqui, mestre, reunidos para escutar os seus ensinamentos, é porque estamos pedindo-lhe de beber também. Obrigada, espiritualidade amiga que nos acompanha, que também nos ampara, nos auxiliando nas nossas necessidades íntimas de cada um. Obrigada. Deus, Pai amoroso, que sustenta o nosso planeta com seu amor, essa nossa casa divina. Obrigada, Deus, nosso Pai. Permaneça ao nosso lado, que possamos caminhar nessa estrada luminosa do nosso Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agora você acordou, né? Tá na Não, área, minha internet Lurdinha! foi embora. Minha internet. Lurdinha, Minha internet ficou Lurdinha, indo você e toma voltando. jeito. Boa noite Amores, para Não, estou vocês. acordadinha, eu estou gritando aqui.
Gente, olha, muito Boa bom o noite. nosso estudo. Eu estou radiante. Meu espírito foi lá e voltou. Ficou igual a minha internet. Foi lá na Samaria e voltou, Lulu. Você foi lá na fonte, Foi. né? De Jacó, bebeu Também lá. dei uma cochiladinha, Ele foi lá porque e tá um voltou. frio aqui. Ele foi lá e voltou. Ó, eu Que tô, bom. eu tô de coberta, só tô falando um pouquinho. Fala, Rodrigão. Muito bom, muito legal. Beijo, meus amores. Beijo. Tchau, Maria, tchau, Tchau, tchau. Ricardinho. O que você falou, Tchau. Maria? Que eu não vi. Oi, Tá tudo de Fala, boa. Rodrigo. te amo, te Com amo. Deus. Ei, Maria, o que você falou? Só- Ô, Rodrigo. Eu falei que eu Rodrigo, 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 Rodrigo. Ricardo. Ô, tu não responde.